Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre lateralidade, tá? Vamos ver como operar mercado lateral. Lembrando que é um consenso aí no mercado financeiro que operar tendência tende a ser mais fácil, tende a ser até mais lucrativo, porque você consegue alvos maiores, tá? Na maior parte do tempo, na maioria dos mercados pelo menos é assim, tá? Então evite operar mercado lateral, mas se operar, siga os preceitos aqui mostrados nessa aula. Então, pessoal, começando aqui a nossa aula, a gente vai ver o seguinte. O mercado lateral, ele vai estar trabalhando dentro de um range. A gente vai ter o mercado se deslocando aqui. Então, teremos aqui uma região com alta concentração de ordens de compra, tá? Aqui a demanda é alta nesse preço aqui e teremos aqui uma grande concentração de ordens de venda. E é o que a gente chama de resistência na análise técnica, tá? Uma grande concentração de ordens de venda. O problema do mercado lateral é que aqui é tudo bonitinho, ó, como eu desenhei. Mas às vezes vai fazer isso, às vezes vai chegar pertinho aqui, não vai. Às vezes vai chegar aqui pertinho, não vai. Às vezes vai varar aqui e vai voltar. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai ver qual é a forma mais técnica de você operar um mercado lateral. Por algum motivo, você decidiu que valia a pena operar um mercado lateral, porque tem mercado, toda hora vai ter um mercado em tendência de alta ou tendência de baixa, mas por algum motivo você decidiu que quer operar determinado mercado que estava fazendo um movimento lateral. Decidido isso, você tem que pensar, e qual é a forma mais apropriada de eu fazer isso? Eu vou mostrar aqui uma delas, tá? Também assim, existem outras, tá? Minha especialidade é tendência, mas isso daqui que eu vou mostrar para vocês, você pode encontrar nos livros, tá? De análise técnica. O que eu vou mostrar aqui é correto, mas não é a única forma de se operar mercado lateral. Mas basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Se o mercado está subindo aqui, tá subindo, ele tá lateral nesse tempo gráfico. Mas aqui dentro, se você desce um tempo gráfico, por exemplo, a gente estava lateral numa hora. Se tu entra no 15 minutos, você vai ver uma progressão de topos e fundos ascendentes. E quando chegar ali no topo do range, você vai ver uma progressão de topos e fundos descendentes. Isso daqui é um conceito muito importante que eu quero passar nessa aula. Até o mercado lateral vai estar em tendência de alta ou de baixa em fractais menores. Então, a gente tem que entender que se você opera 1 minuto, não tem o que fazer, não tem como descer mais. Tudo bem, tem gente que opera gráfico de 30 segundos. Já ouvi falar de uns doidos desses. Mas, no geral, num minuto você não vai poder usar esse conceito que eu tô mostrando, tá? Mas se você estiver operando ali 15 minutos, você já vai conseguir observar no gráfico de 2 minutos, 3 minutos, você vai ver uma tendência ali acontecendo dentro do range. Então, uma das dicas aqui é você, uma vez identificado o range do tal do mercado lateral que você quer operar, você tem a opção de entrar um tempo gráfico abaixo e quando esse tempo menor armar um pivô de alta, tem aula recente de pivô de alta no canal, quando ele armar o pivô de alta, você vai operar tendência. Olha que interessante, você vai estar operando um mercado lateral, o seu alvo vai ser essa resistência aqui, o topo do range dessa lateralidade, mas você vai estar operando tendência. Ó que legal, você vai estar vendo ali uma progressão de topos e fundos ascendentes, num tempo gráfico mais baixo, você vai poder ir protegendo os fundos com um stop, né, um trailing stop, como eu ensino aqui no canal, e você vai ter aqui o seu alvo, então você vai estar enxergando o alvo, tá, e um bom ponto de entrada num mercado lateral, observando o tempo maior, que é o tempo que está lateral, mas você vai operar tendência, entrando ali um tempo gráfico menor. Beleza, primeira lição que eu queria passar nessa aula, que eu sei que para alguns é óbvio, mas eu sei que tem gente que nunca tinha pensado isso. Então é um conceito que eu queria deixar nessa aula, que você pode operar mercados laterais da mesma forma que você opera mercados de tendência, basta descer ali alguns tempos gráficos, tá? Não pode ser muito próximo. Você não pode ver uma lateralidade no gráfico de 15 minutos e achar que vai operar tendência no 10 minutos. Tem que ser assim, ó, 15 minutos e aí você vai ver no 2 minutos uma progressão de topos e fundos ascendentes. Você pode fazer também isso com o semanal e o diário, tá? Você pode fazer com o gráfico de 1 hora e o gráfico de 5 minutos, tá? Então o gráfico de 1 hora está trabalhando dentro de um range, tá lateral, você vai ver no gráfico de 5 minutos tendências rolando dentro desse range. Beleza, primeiro conceito já foi passado.
Qual é o próximo conceito importante? Quando a gente vê uma lateralidade e a gente quer operar da forma ali que o pessoal opera a lateralidade, que não é essa que eu ensinei agora, que é entrar ali e ver uma tendência. Não, tem gente que quer literalmente chegar aqui, tá caindo e quer comprar. Beleza, eu só te peço uma coisa. Não coloca uma ordem limitada de compra, esperando o preço beliscar. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, cadê o stop técnico aqui? Geralmente quem faz isso, ela pega e coloca um stop financeiro. O stop financeiro, ele não é técnico. O nome já diz, ele é um stop financeiro. O mercado não tá nem aí para os números que estão na sua cabeça. Ah, eu só posso perder R$160. O mercado não tá nem aí para isso. Agora, para pontos técnicos, para fundos anteriores, para topos anteriores, para isso o mercado liga. Isso daí, o preço vai reagir a pontos técnicos. Então, o stop técnico, ele é um stop forte, ele é um stop que vai estar bem posicionado. O stop financeiro é um número ali da sua cabeça, o mercado não liga para esses números. Então, você vai falar, pô, só posso perder R$160. Você vai botar num ponto aleatório para o mercado. E aí você fala, mas Caio, se tem uma base aqui, ó, um suporte, eu posso botar aqui, abaixo desse suporte. É o primeiro pensamento que a gente tem, os primeiros meses ali estudando análise técnica, a gente pensa isso. E aí você começa a perceber que na teoria tudo é lindo, mas na prática, o mercado vai vir aqui, ele vai violar um pouquinho. Então se você compra aqui e o mercado vai e viola, você vai comprar, vai tomar um stop e depois vai ver a operação indo a seu favor. E você vai ver, caraca, o negócio não funciona. Pois é, é por isso que o primeiro ponto negativo aqui de você colocar uma ordem limitada é que o preço pode varar essa ordem, vai executar ela, mas vai continuar caindo, tá? E depois vai subir, tá? Porque não vai ser certinho no mesmo ponto aqui esses fundos. Raramente é, geralmente, ó, vai violar e vai voltar. Aí você fala, Caio, mas como então que se faz isso? É aí é que tá, é isso que eu vou explicar agora. Tecnicamente, você encontra isso até, pô, em alguns livros. Acredito que no livro do Márcio Noronha é só isso. Eu acredito, posso estar enganado, tem mais de um ano que eu li. Mas eu acredito que menciona essa operação assim de lateralidade. É o seguinte, pessoal, você não coloca a ordem ali. Você espera o mercado, o preço reagir a esse nível. Se o preço reagir a esse nível, aí você começa a encontrar pontos técnicos para colocar seu stop. Um exemplo óbvio, você arma aqui um martelo, um padrão de reversão. Então, você vai violar, igual eu mostrei para vocês, ó, pode violar, é muito perigoso deixar uma ordem ali para comprar. Pode violar. Então, o que você poderia fazer? Espera o preço violar, subiu, fechou acima do suporte que a gente estava ali observando como range, tá? Respeitou. O fechamento foi acima, fechou o martelo, deixou uma sombra. Cara, aí sim, você pode entrar no rompimento aqui da máxima, tá? Desse martelinho, não precisa ser um martelo, tá? O ponto que eu quero passar é, deixou uma sombra inferior muito grande e fechou ali acima do suporte, tá? Então, você vai conseguir um ponto técnico pro stop, ó. Não vai ser mais um stop aleatório, não vai ser um stop financeiro, um stop que você fala, deixa eu ver, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, tem fundo aqui, vou botar aqui. Tem gente que faz isso. Então, você não vai estar fazendo isso, você vai estar colocando num ponto técnico. Então aqui é a mínima, você vai esconder um tique abaixo da mínima, tá? 2 tiques, tá? Varia de mercado para mercado. Você vai ter o ponto técnico para stop, você vai ter um ponto técnico de gatilho de entrada na operação, tá? E o seu alvo vai ser aonde? Vai ser o topo desse range, tá? Desse mercado lateral que você está trabalhando. Percebe como é muito melhor, é muito mais técnico, é muito mais profissional você fazer isso do que você ver o mercado caindo e botar uma ordem limitada de compra ou assim, apertar mercado, né? Chegou ali perto, tem gente que entra a mercado. Então assim, essa é a forma mais adequada de você operar, tá? Essas duas formas. Uma das formas é, para recapitular, ó, são duas formas aqui profissionais de se operar mercado lateral. Uma é fazendo alinhamento de 2 tempos gráficos, tá? Então você vai ver o tempo maior chegando na base da lateralidade e você vai ver o tempo menor armando um pivô de alta, estabelecendo uma progressão de topos e fundos ascendentes até chegar na resistência, tá? Essa é uma forma, trabalhando 2 tempos gráficos. Agora, quem não gosta de trabalhar 2 tempos gráficos, quem gosta de... Ó, esse é o gráfico que eu opero, Caio, 15 minutos. Eu só quero olhar para esse gráfico, não me dei bem, não me identifiquei com operar 2 tempos gráficos, fico confuso, não é do meu perfil operar 2 tempos gráficos. Tem gente que é assim, tá? Para você, teria que ser essa segunda forma que eu mostrei.
você teria que esperar o preço reagir ao nível, tá? Então eu dei o exemplo para cima, vamos dar o exemplo para baixo. O mercado vem, viola, mas depois volta aqui e você percebe, pô, aqui acredito que respeitou o nível. Por que eu acredito? É achismo? Não, eu acredito porque a gente está vendo claramente que deixou uma sombra, então teve pressão vendedora aqui em cima, deixou uma sombra e fechou abaixo do nível que a gente está observando nessa lateralidade. Então aqui você poderia fazer uma entrada vendido para buscar essa base, tá? Essas são as duas formas de você operar profissionalmente, não são as únicas, tá? Mas são duas formas profissionais com os preceitos da análise técnica clássica para você operar um mercado lateral, tá? Vamos ver agora um exemplo aqui, tá? Real aqui no gráfico de Alibaba. Então, pessoal, aqui nesse momento a gente percebe que houve uma lateralização do preço, tá? Ele ficou trabalhando aqui nesse range, tá? Ficou trabalhando aqui. Percebe que aquilo que eu falei de na teoria é tudo bonito, mas e na prática, percebe, ó, como é real o que eu falei. Ele não vai certinho na mesma altura, não vai certinho aqui, ó, certinho, mas sim, ó, 3 toques aqui, um toque, um toque, um toque. Não dá pra falar, pô, tá errado. Não, tá lateral. É uma leitura correta falar que tá lateral o mercado. Agora, ele viola, ó. Ele viola. Tá vendo como ele viola? Então, esse aqui é um exemplo, ó. Esse é um exemplo que aconteceu duas coisas que eu mostrei. As duas formas de operar, gente, que eu falei, aconteceu aqui, ó. Aqui a gente fechou, fez uma sombra e fechou acima, ó. Se eu ajeitar aqui, colocar certinho aqui, ó, porque teve um toque aqui, ó. Não tava nem vendo esse. Teve um toque aqui. Isso daqui, ó, é exatamente o que eu falei. Ele fechou ele deixou uma sombra aqui, ó, inferior e voltou a subir. Tá? Você poderia conseguir operar dessa forma, ó. Aqui, tá vendo? Como ele deixa uma sombra aqui, mas fecha aqui acima, fecha dentro do range. Então teria essa forma. E aqui eu tô nos 5 minutos. Entrando num minuto, vamos ver aqui. Entrando num minuto, pessoal, lembrando que aqui, ó, esse 1 minuto, esse é um gráfico sem liquidez, tá? Para operar o gráfico de 1 minuto aqui. 1 minuto você consegue operar de mini índice, mini dólar. Esse aqui, ó, é um gráfico assim, é inoperável. Isso daqui, tá? Para pessoa física não faz sentido. Olha quanto gap. Olha isso daqui, ó. Olha isso. Olha aqui, muito gap. Então, é inoperável, tá? Esse mercado. Mas só para dar de exemplo nessa aula, pra gente não ficar, né, só na teoria, o que eu tinha mostrado para vocês é, você identificou aqui, ó, isso daqui a gente tem um micro pivô. Então a gente bateu aqui, tá? Fez um gap e olha o candle aqui baixista, já passando para baixo da nossa média rápida. A minha média rápida é de 8, tem gente que usa a de 12, tá? Então assim, eu uso a de 8 com a de 20, como média rápida e média devagar. Então a minha média rápida é a de 8. Aqui, ó, ele respeitou essa resistência e foi aqui abaixo, tá? Então você poderia entrar vendido aqui para buscar essa região, tá? Então você olhou nos 5 minutos que estava lateral e entrou no 1 minuto. O ideal é dar uma distância um pouquinho maior. O ideal é você fazer isso com 15 minutos e 1 minuto, tá? Você vai ver que respeita mais, tá? Do que o 5 e 1. 5 e 1 ainda estão muito próximos para essa estratégia de lateralidade, tá? Que eu tô mostrando. Mas vocês veem que isso funciona melhor, porque a partir do momento, ó, que ele violou essa resistência, beleza, mas depois olha o candle baixista aqui, como foi forte. É um candle de força. Então aqui você teria um ponto para esconder o stop dos vendidos, tá? Acima desse topo aqui. Então você tem um ponto técnico para stop. Se você simplesmente coloca a ordem aqui, limitada de venda, é muito complicado, percebe? Você ia passar um calor aqui e depois ia a seu favor o mercado. É melhor deixar construir esse topo e voltar para dentro do range. Opa, olha o candle aqui de força baixista, voltou para dentro do range. Beleza, agora sim a gente já sabe que vai ter aqui, ó, vai ter aqui um ponto técnico para esconder o stop dos vendidos, tá? E aí você buscaria essa base aqui, percebe? Buscaria essa base daqui. Beleza, pessoal? Então, é difícil, tá? Eu prefiro muito mais tendência. Então, considere se você realmente quer operar mercado lateral. Mas se você for operar, eu espero que essa aula tenha ajudado. Compartilha aí com algum amigo trader. E é isso. Se puder, deixa um like. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço.